Você conhece os benefícios da semente de urucum? Como que se utiliza as sementes de urucum? Será que podemos fazer o consumo delas no nosso dia a dia? Será que eu posso fazer um chá? Será que eu posso fazer uma tintura de semente de urucum? Quais são os benefícios? Será que ela tem alguma contraindicação? Será que eu posso fazer o consumo dela toda? Ou é somente aquele arilo, aquela parte colorida, né, aquele pigmento? Será que é simplesmente eu fazer o uso para colorir a comida? Será que a semente de urucum não pode trazer muito mais benefícios para a minha saúde? Será que eu vou só utilizar aquela parte mesmo ali para colorir alimento? Então, nesse vídeo eu vou explicar para você como que se utiliza, contraindicação, qual a melhor forma de você fazer o uso, certo? Então fica comigo até o final do vídeo que tem muita informação aqui. Então, as sementes de urucum, bem como a planta inteira do urucum, cujo nome científico é Bixa orellana, é uma planta medicinal sensacional. Ela já era utilizada há séculos. Os indígenas, antes mesmo dos europeus, né, chegarem às Américas, os indígenas já utilizavam essa planta medicinal para vários fins, para poder colorir, né, enfim, utensílios, para poder usar mesmo o pigmento dele, para poder se pintar, passar no seu corpo, bem como os indígenas já faziam o uso da planta também como medicinal, por exemplo, utilizando para proteger a sua pele contra os raios, né, solares. A semente de urucum, aquele pigmento, é uma planta medicinal muito interessante que tem a ação fotoprotetora, protegendo a pele contra os raios solares, né? Então, por exemplo, a exposição excessiva ao sol, podendo surgir, né, ter o surgimento de um câncer de pele, sabendo lá, lógico que os raios solares são muito benéficos para a pele, mas a gente, se ficar exposto demais ao sol, sim, pode trazer dano. E essa planta medicinal tem uma ação fotoprotetora. Tanto fazendo uso interno como fazendo uso externo, você tem uma ação fotoprotetora. Só que não é só isso. Este pigmento ele é pró-vitamina A, né? E ele também carrega muitas outras substâncias. Neste pozinho denominado arilo, né, que envolve a semente, a gente tem muita coisa boa. Tem luteína, tem zeaxantina, que são protetores do sistema, né, circulatório, que são cardioprotetores, que são protetores do cérebro, que são anti-Alzheimer, que é uma planta, né, que tem uma ação, por exemplo, prevenindo o infarto, prevenindo o AVC, prevenindo doenças do sistema cardiovascular, prevenindo os surgimentos de placas de ateroma, placas de gordura, prevenindo a trombose, certo? Então é sensacional. Só que muita gente tem um medo de fazer o consumo da semente em si, porque a semente ali, ela é uma sementinha preta, que é envolvida por uma massinha, por um pó, né, que é o pigmento, que a gente denomina de arilo, e o pessoal, o que eles fazem? Eles colocam fubá, um pouco de óleo, e socam no pilão para poder retirar aquele pigmento e depois, né, enfim, fazer o uso somente do pigmento. E a semente em si é jogada fora. Mas não, a semente não tem toxicidade, você pode sim fazer o consumo, né, dentro aqui de um padrão, fazendo consumo de uma colherzinha dessas de café, do pó medicinal, do urucum, é lógico que tem benefícios, você não tem toxicidade alguma. Lógico que grávida e lactante não vai fazer o uso medicinal dessa planta, mas se for somente na alimentação, como corante, tá tudo bem fazer o uso. Então, essas sementes, você pode pegar elas, triturar essas sementes, moer e você fazer o consumo dessas sementes, né, como um todo, não somente daquela parte externa que é o corante ali. E você tem ação anti-inflamatória, você tem ação fotoprotetora, você tem ações protetoras do sistema circulatório. É uma planta antimicrobiana muito interessante, uma planta cicatrizante muito potente. Você tem uma ação muito legal dela, né, para regular, por exemplo, a flora intestinal, fazendo uma seleção entre bactérias boas e ruins. É uma planta contra a candidíase, tanto fazendo uso interno como fazendo uso externo, porque, afinal de contas, é o sistema imunológico que vai comandar tudo isso. É uma planta que eleva seu sistema imunológico, ela regula, na verdade, o sistema imune, mas é uma planta que vai, então, fortalecer seu sistema imunológico e com isso você tem essa capacidade, né? Pessoas que têm
candidíase, né, as mulheres que têm candidíase recorrente, tem bastante infecção urinária, tem bastante proliferação desse fungo, da Candida albicans, né? Então, na região íntima, você, por exemplo, tanto pode fazer o uso da planta medicinal em si, né, enfim, de um gel, de uma pomada, né, um gel seria bem mais legal, ou então incluir a planta mesmo num banho de assento, utilizando folhas de urucum, apesar que a semente ali nesse caso vai, né, um pigmento ele é muito forte, ele impregna mesmo, mas as folhas de urucum podem fazer parte deste banho de assento, né? Você pode fazer então um banho de assento utilizando essas folhas de urucum, sem contar que você consumindo então as sementes de urucum no dia a dia, você tem um grande benefício de equilíbrio do seu sistema imunológico, tendo ação bactericida também e tendo essa ação antimicrobiana e regulando seu sistema imunológico, você tem uma grande ação contra a candidíase, visto que quando o sistema imune abaixa, né, ele agacha, ele diminui, então você tem uma proliferação de bactérias, maior ação então desses micro-organismos que podem realmente trazer várias patologias, várias doenças, certo? Então uma planta antimicrobiana muito potente. Bom, ela é uma planta anti-úlcera, anti-ulcerogênica, é comprovado pela ciência que é uma planta diurética, tem uma grande ação, então uma planta sendo antimicrobiana, melhorando o seu sistema imunológico, e ela sendo uma planta diurética, você tem uma grande ação da planta sobre doenças como cistite, nefrite, doenças que acometem as vias urinárias, né, todo o sistema excretor. Sem contar que é uma planta que mostrou ter uma ação muito legal contra cânceres, os variados cânceres, tumores. É uma planta antimutagênica, é uma planta que induz a apoptose, né, por exemplo, a morte espontânea da célula. É uma planta que tem uma grande ação. Precisa de mais estudos, contudo, é uma planta que já demonstra uma grande ação anticancerígena, antimutagênica. E com isso ela teve uma grande ação contra, por exemplo, o câncer de próstata, teve uma grande ação sobre câncer no intestino, câncer no reto, câncer no estômago, então uma planta anticancerígena muito potente. Outra coisa também, uma grande ação, câncer de pele também, uma planta muito legal. Então, fazendo uso no seu dia a dia, tanto interno como externo, do urucum, né, em determinados problemas ali que você precisar de fazer o uso externo, você tem uma grande planta para auxiliar contra todos esses problemas, certo? Então, câncer de pele, por exemplo, pode estar fazendo uso dessa planta, né? Logicamente, você fazer todo o seu tratamento, fazendo uso de tudo o recurso disponível que tem que fazer, mas é uma planta muito interessante. É uma planta cicatrizante muito legal, uma planta que acelera o processo de cicatrização, né? Já falado, é uma planta que tem na sua composição, então, né, fitoativos muito benéficos para a saúde da visão, para a saúde dos olhos, protegendo a visão, prevenindo a catarata, prevenindo a degeneração macular, prevenindo a cegueira noturna, prevenindo, entre outras doenças aí que acometem a visão, então é muito legal. Então é uma planta que tem, né, todos esses carotenoides que são excelentes para a saúde como um todo. É uma planta que vai, né, que previne doenças coronarianas, o infarto agudo do miocárdio, porque ela elimina realmente, né, essas placas de ateroma, placas de gordura, então é sensacional. É uma planta que inclusive tem ação muito benéfica no cérebro, tem uma ação anti-Alzheimer, né, protetora, antioxidante muito potente, é pró-vitamina A, sem contar que tem vitamina E, entre outros. Tem uma ação anti-anêmica também, que é muito legal, porque tem uma quantidade muito significativa de ferro nessa planta, então isso é muito legal. Uma coisa muito interessante é que eles fizeram uma associação entre uma planta medicinal que é o gengibre, Zingiber officinale, e Bixa aurelana, que é o urucum. Então fizeram um extrato dessas duas plantas, tanto de urucum como de gengibre, e essa associação teve uma forte ação, né, de ser analgésico, de combater dores, né, principalmente musculares. Então eles fizeram um estudo com atletas e depois de um grande esforço físico, fazendo uso dessa planta medicinal em comparação, né, com placebo, em comparação com outros, inclusive com medicamento,
eles viram que a ação tanto do urucum como do gengibre foi muito forte na recuperação da musculatura, né? Tanto eles não tiveram tantas dores assim, como era de se esperar que tiverem essas dores, como a recuperação mesmo dessas fibras, tá certo? Os estudos, né, são muitos estudos que realmente mostram que a semente de urucum, que o arilo, que esses pigmentos têm uma grande ação sobre a saúde como um todo. Mas o interessante falar para vocês aqui é que a semente de urucum é muito segura e você deve sim fazer o consumo delas no seu dia a dia, tá certo? Então, se você tem alguma restrição, algum medo, né, de fazer o uso da semente de urucum, pode ficar tranquilo, é muito segura. E aí, como que você utiliza e qual a melhor forma? Então, ela é riquíssima em carotenoides, e esses carotenoides são lipossolúveis, você tem que fazer o consumo junto com a fonte de gordura. Então, talvez fazer um óleo medicinal com a semente de urucum, ou simplesmente pegar o pó, a semente de urucum e fazer o consumo dela, né, na alimentação ali, no almoço, na janta, numa fonte de gordura. O chá de urucum foi muito mais legal do que a tintura de urucum, segundo os estudos. Ele tem uma ação muito significativa como antidiabético, certo? Hipoglicemiante. Então, o urucum ele tem uma forte ação para reduzir as taxas de glicemia. Contudo, é o chá de urucum e não a tintura de urucum, tá certo? Então, o chá de urucum realmente tem muito mais ação hipoglicemiante do que a tintura de urucum. Olha só que legal, né? Um paradoxo, né? Mas a questão, né, os estudos estão aí para isso. Então é muito legal, porque eles viram que a tintura, o extrato alcoólico, não foi tão legal quanto o chá do urucum. Olha só, então a simplicidade do chá, do extrato, da decocção da semente do urucum, né, foi muito mais benéfico do que a tintura, que é né, mais sofisticada. Então foi muito mais benéfica, sendo hipoglicemiante. Bom, então você vai pegar uma colherzinha dessas de café e fazer a sua decocção, fazer o chá do urucum, ou então colocar na sua alimentação esse pó medicinal muito importante. E aí é que entra, né, a grande importância de você realmente utilizar a semente toda, e não somente aquele, né, que vem no mercado, que está ali o pó, né, o fubá, que aquele ali é o fubá com pigmento. Agora eu estou falando para você fazer o consumo realmente da semente de urucum moída, triturada, e você fazer o chá dessa semente de urucum no dia a dia, tá certo? Grávida e lactante não vai fazer o uso, né, dessa semente no uso terapêutico, mas se for somente na alimentação como pigmento, só para pigmentar a comida, pode, tá certo? O que não pode é fazer o tratamento, porque essa planta medicinal pode induzir o aborto, tá certo? Então, para as lactantes, até nem tanto, mas para as grávidas pode ser uma problemática. Crianças, idosos, né, todas as outras pessoas podem sim fazer o uso do urucum, que é uma planta muito segura. Uma das contraindicações é que ela é uma planta hipoglicemiante, ou seja, é uma planta que vai abaixar as taxas de glicemia. Se você já faz o uso de medicamentos, né, aí que vai reduzir as taxas de glicemia, logicamente fazendo o uso terapêutico da planta vai reduzir muito mais. Então, é benefício que acaba sendo contraindicação para alguns, mas isso se resolve diminuindo, né, ali o medicamento, mas lógico que com o consentimento do seu médico, tá certo? Mas fica a dica aí. Bom, espero que tenha gostado. Se você gostou, deixe seu joinha. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.